Hoje é 9 de outubro de 2025 e eu queria aqui rapidamente fazer uma homenagem ao nosso queridíssimo Taiguara. Hoje, né, se tivesse vivo, né, o Taiguara estaria completando 80 anos, né, mas quem foi que disse que o Taiguara morreu, né? O seu corpo físico nos deixou em 1996, portanto, em 2026, né, vão completar 30 anos, né, que o Taiguara nos deixou fisicamente, mas a sua arte continua aí até hoje. Então, no dia de hoje, eu queria trazer duas dicas rapidinho. Uma é esse CD, né, um CD, né? Esse aqui chama-se Teu Sonho Não Acabou e é uma coletânea de 17 músicas do Taiguara. E é interessante porque esse CD aqui, né, esse trabalho, ele pega as primeiras, é uma coletânea que pega os primeiros sucessos do artista, né? Eu tenho, na verdade, um outro CD que eu queria trazer, mas acabei não achando, que é um CD bem bacana, chamado da gravadora, acho que é Descobertas, que é um disco do Taiguara. Agora o título até inclusive me fugiu, no comentário aqui eu comento, que é um disco duplo com as músicas do Taiguara que ele cantou nos festivais. Esse aqui, né, é uma coletânea dos primeiros discos do Taiguara, não tem as suas principais músicas, né, seus principais discos, mas eu achei bacana isso aqui, né, CD. As pessoas hoje em dia não sabem nem o que é isso, né, e isso aqui era difícil pra caramba de achar, tá, gente? E a outra dica é a biografia do Taiguara, né? Isso aqui foi lançado em 2014 pela Quarup, e é uma biografia do Taiguara feita pela Janis Rocha, que é uma jornalista carioca. Ela lançou essa é a única biografia do Taiguara. Você encontra por aí teses, dissertações, monografias sobre o Taiguara, mas você não encontra. A única biografia dele é essa aqui. Inclusive ela utilizou desses estudos para falar desse grande artista, né? E por que os outubros, né? Aqui você vai falar do outubro do Taiguara, ele nasceu, os outubros que ele defendia, como por exemplo a Revolução. É uma biografia extremamente completa, uma biografia bacana pra caramba. Eu fiz uma resenha dela no Instagram, mas eu tive a oportunidade de entrevistar a Janis Rocha, né, em 2014, inclusive, quando esse livro foi lançado. Eu entrevistei a Janis Rocha para o jornal A Verdade. Na época, eu lembro, foi até capa do jornal, inclusive, né, a entrevista, né, do Taiguara. E é um artista que dispensa apresentações, mas precisamos falar dele porque ele foi o cantor mais censurado da ditadura militar brasileira, e ele foi ao mesmo tempo o maior artista da época, o mais famoso. Então o Taiguara, ele chegou a ser muito mais conhecido do que Chico Buarque, Caetano Veloso e todos os outros, porque era cantor, compositor, dono de uma voz incrível, um grande intérprete, né? E ele sofreu um processo de apagamento da sua música, porque à medida que ele foi se colocando contra o regime militar optou por trabalhar com ele a censurar músicas, censurar seus shows, até que ele se autoexila, vai para fora do Brasil. Se não me engano, ele vai para a Inglaterra, se não me falha a memória inicialmente, enfim. E ele enfrenta esse tipo de perseguição porque não queriam martirizar ele, não queriam bater de frente com ele como fizeram, por exemplo, com o Vandré, enfim. Então o Taiguara, ele é o maior cantor, o maior artista da música brasileira, e hoje a família dele faz todo um esforço para resgatar essa memória dele. E eu estava lembrando aqui, eu conheci o Taiguara no ensino médio ainda. Eu era do Grêmio, eu era do movimento estudantil, do Grêmio Estudantil na minha escola, e eu lembro que uma professora me pediu para a gente fazer um trabalho sobre a ditadura militar, a professora de história, a professora Hilda, e a gente foi pesquisar. Numa época, obviamente, né, que não existia ali 2001, 2002, por aí, não existia rede social, internet como é hoje, acho que não existia nem lan house direito. E o Taiguara, ela falou dele assim, ela citou o Taiguara, e eu
fui falar com a professora, eu lembro que eu fui perguntar a ela assim, mas quem é Taiguara? E ela falou, é um cantor muito conhecido, tal. Ela também não conhecia muitas músicas dele, papapá. E eu fiquei anos, porque eu não conseguia encontrar nenhuma referência para ele. Mas existia um artista brasileiro, né, acho que era um modelo na época, um programa que existia chamado Casa dos Artistas, que eu lembro que tinha um cara com esse nome, Taiguara. E é um nome estranho, né, um nome diferente, né? E eu fiquei, né, encasquetado, que é isso, quem é esse tal Taiguara? E eu só vim conhecer a música do Taiguara anos depois, num site, num blog chamado Brazilian Nuggets, que é um site que disponibiliza CDs, discos e tal. E eu lembro que eu achei lá, né, na Lan House ainda, e eu fui, acho que isso foi 2007, 2006, 2007, por aí. Já, enfim, já saindo já do ensino médio, entrando praticamente na universidade, foi quando eu conheci, baixei, demorava horas para baixar um CD, botei num pendrive, eu via, foi quando eu fui escutar Piano e Viola, que foi o primeiro disco do Taiguara que eu escutei, Piano e Viola. Depois eu escutei, né, os mais antigos, né, o Vencedor dos Festivais, que é de 68, foi quando eu fui escutar Hoje, né, Viagem, mas os dois grandes discos do Taiguara, que até hoje eu sou fã assim, incondicional, né, é o disco Fotografias, que tem inclusive essa foto aqui é dessa época, o Fotografias, e o outro disco chamado Carne e Osso. Dois grandes discos dele assim, enfim. Então o Taiguara ele nos deixa em 96 um grande legado, né? Um poeta, um grande artista, e fica aí essa dica, né? Escuta Taiguara, vai ouvir Taiguara, é o grande nome da música brasileira e Taiguara é eterno de fato, um grande nome, e vamos ouvir Taiguara, né?